Pessoal, tudo bem? Programação estruturada por aqui. Essa semana nós vamos começar a ver sobre conjuntos, tá? Conjuntos. Até hoje, o que a gente já viu? Nós já vimos listas, né? Listas, foi a última semana a gente viu listas. Nós vimos filas e nós vimos também pilhas, tá? Vimos também lá no início os arrays, tá bom? Então, todas essas estruturas de dados aqui, arrays, pilhas, filas, listas, elas permitem elementos repetidos, tá? E os elementos também, eles são ordenados, ou seja, eles têm uma ordem específica, tá? Agora nós vamos ver uma outra estrutura de dados chamada conjuntos, tá? Quais são as características dos conjuntos? Os conjuntos, eles não podem ter elementos repetidos, tá? E os elementos não estão ordenados. Os elementos não estão ordenados. Não tem uma ordem particular, tá? Não tem uma ordem particular. Ok? Então essas são as características dos conjuntos, tá? Não pode ter elementos repetidos, os elementos não estão ordenados e não tem uma ordem particular. Quais são as operações que nós vamos ver nos conjuntos? Tá? Operações, métodos, né? A gente estava usando a palavra métodos de conjuntos. Nós vamos fazer no mesmo estilo das outras aulas, tá? Nós vamos construir a classe do zero e adicionando nela os métodos e suas propriedades. O primeiro é adicionar elemento, tá? Add element. O segundo é um remove element. O terceiro é has element. Ver se tem um elemento, né? Se possui um elemento. Clear, para limpar o conjunto. Size, para ver o tamanho do conjunto. Tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum. Adicionar, remover, tem, clear e size. Como ele não tem uma ordem específica, nós não vamos fazer os métodos para identificar o primeiro elemento, o segundo, o último elemento, tá? Porque ele não tem ordem repetida, ele não tem ordem, tá? Os elementos não estão ordenados. Como eles não podem ser elementos repetidos, também nós não vamos fazer um método para identificar elementos repetidos, tá bom? Ele já, por definição, ele já não tem elementos repetidos. Tá? E nós vamos fazer também operações em conjuntos. São aquelas operações básicas de conjuntos lá da matemática, tá? União, interseção, união, interseção, o que mais? Subtração de conjuntos, acho que é. E aí se eu lembrar de mais algum, depois eu adiciono aqui, tá? Mas a gente vai começar com essa questão aqui, tá? Obedecendo essas regras, tá? E nós vamos ter esses métodos aqui, tá bom? Então, o que você tem que saber dessa primeira aula aqui? Que os conjuntos não podem ter elementos repetidos, os elementos não estão ordenados, não tem uma ordem particular. E nós vamos escrever esses métodos e depois fazer essas operações aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo.